Matrix é um sistema. Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Vida Contemplativa. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2020. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é a Nova Era, parte 2. Para que a gente chegue num consenso ou numa harmonia, num estado harmônico de conhecimento e de aprendizado, é preciso se deixar a resistência de querer aprender agora, ou seja, a ansiedade da própria iluminação, a ansiedade de querer estar em harmonia, pois você já tem harmonia, isso já está implícito dentro de você. A questão toda, para que se tenha harmonia espiritual, a primeira coisa que devemos fazer é ir para dentro. Todo mundo fala, dentro de um conceito meramente espiritual ou espiritualidade, que devemos ir para dentro para conseguir coisas. Mas esse conseguir coisa é o que nos afasta realmente do verdadeiro conhecimento, porque tudo já nos pertence. Tem uma capa em branco do livro Caminho Infinito, que ele fala o seguinte, até eu vou ver aqui, ó, a ti a que já pertence, a ti a quem já pertence, ó. Tá aqui, ó, uma página em branco do livro Caminho Infinito de Joel Goldsmith, que é o principal livro deste autor. Este autor tem obras maravilhosas, são mais de 30 livros ou quase 30. Maravilhosos escritos, tem as suas cartas mensais, tá? Nós temos um grupo que nós estudamos as cartas mensais de Joel. E é um conteúdo espetacular, onde a gente vai associando acontecimentos do cotidiano juntamente com a mensagem espiritual que aquela carta nos revela naquele dia. E isso é um estudo que acaba
penetrando aos poucos em nossa consciência, mas precisamos nos deixar levar por esses estudos. Todos os seres espirituais que aqui já passaram e que aqui estão, alguns deles ainda estão encarnados aqui, todos têm o mesmo relato, tá? De catarses sistêmicas ao longo dos anos de aprendizagem. Quando a gente inicia esse caminho espiritual, a gente tem um processo que se chama catarse. A catarse é simplesmente a limpeza de tudo aquilo que a gente sente em relação à consciência material, aquilo que está explícito em nossa consciência, como matéria, como coisas daqui, deste plano material, desta terceira dimensão. E quando nós falamos em harmonia de conhecimento e harmonia espiritual, é realmente esta limpeza que é feita, esta queima, esta purificação de desejos, purificação de tudo aquilo que a gente acredita que é real, tá? Então a gente vai purificando isso, vai tendo catarses, vai tendo coisas, e essas coisas vão perdurando porque é muita coisa a ser limpa em nossa consciência. Muita coisa que está sendo armazenado aqui e armazenado ao longo de nossa história como seres neste oceano infinito de aprendizagem. Bom, então passado isso, para a gente compreender isto, essa harmonia de conhecimento espiritual, a gente pula para a próxima parte, tá? Que é como nós entrarmos dentro desta nova era. John Nash, Nobel de Física, ele ensinou através da teoria dos jogos que nós devemos ser seres cooperativos, que quando 1, 2, 3 pessoas jogam juntas no mesmo time, ou seja, o que é jogar junto no mesmo time? O mesmo pensamento, o mesmo sentimento e o mesmo objetivo, sem duvidar, sem questionar, sem fazer coisa alguma, apenas seguir o fluxo de pensamentos e de vontades, os 3 alinhados, a coisa tende a se transformar, a coisa tende a dar saltos gigantescos em relação à aprendizagem e expansão de consciência. Tá? E aí a gente inicia a nova era. A nova era do planeta é esse crescimento exponencial. Mas o crescimento exponencial ele já está acontecendo. Nós temos carros híbridos, tá? E nós temos protótipos de carros híbridos que vão andar por cima, que vão andar na via aérea. Está sendo construído um protótipo aéreo de carros que vão sair da Terra para seguir o fluxo para andar por cima. Para aquele problema que você tem, congestionamentos, você vai pegar seu carro, vai ativar um botão e ele vai ficar suspenso e vai andar por cima. Isso é avanço, gente, tecnológico. Computadores quânticos. Tá? O que é um computador quântico? É um computador que é criptografado, que é dificílimo se entrar para hackear alguma informação. E esses computadores, a mente deles é infinita, porque são computadores que estão com uma tecnologia além do átomo, além da matéria, tecnologia além do que já estamos percebendo aqui de um computador, por exemplo, um SSD, que você clica, ele tem uma velocidade já consideravelmente boa, né? O computador quântico ele vai dar um salto, né? Dentro dessas perspectivas de armazenamento e velocidade, tá? E dados, né? Armazenamento de dados e velocidades. Então, já é uma prova de um avanço, tá? Da consciência tecnológica. E a consciência humana? A consciência humana está aí, resistindo, estamos resistindo, pois tudo é uma repetição. Se nós pegarmos a nossa história de 6.000 anos atrás, 6.000 anos, tá? De história do nosso planeta Terra, nós vamos perceber que tudo o que acontece no nosso planeta Terra é uma repetição, é uma mitologia. Todas essas coisas que acontecem agora, que estão acontecendo agora em nosso planeta, pandemias, tudo isso já aconteceu.
É uma coisa que vem se repetindo. Não é uma coisa nova. Nova para a consciência de agora, mas é uma coisa que já vem se repetindo ao longo dos anos e eras dentro do planeta. Por quê? Porque a consciência humana permanece a mesma. Então, para vocês entenderem, gente, que o que precisa ser mudado é esse salto de consciência. Assim como nós, digamos, há 20 anos atrás, não tínhamos esse mecanismo de gravar um vídeo pelo telefone de uma alta qualidade. Nós tínhamos apenas câmeras robustas, que nós gravávamos vídeos e tínhamos que montar cenários e cenários para gravar um vídeo de qualidade. Hoje nós temos um simples celular, uma câmera de um simples celular que grava um vídeo. E nós podemos transmitir esse vídeo para o mundo todo. Isso é um salto de tecnologia. Mas a consciência humana, ela permanece. Mas aí vem a questão crucial, que se torna meio chato. E às vezes a gente repete, justamente para a gente estudar, para a gente entrar na consciência, porque para entrar na consciência, só mesmo a repetição, que é justamente o tal do ego. Ego Roberto Marcelo de Oliveira, ego fulano de tal, é a própria pessoa. Por quê? Porque o ego, ele se apega no poder, na conquista e na competição. Ele quer provar que ele é bom, ele quer provar que ele sabe e ele quer provar que ele é o todo-poderoso. E ele quer ter a atenção somente para ele. Então, é muito difícil, vocês vejam aí o que acontece, né? Pessoas, treinamentos, todas as questões, pessoas que têm sucesso e que postam lá e tal, mas o planeta ainda não mudamos, não demos esse salto de consciência humana. Para que se dê esse salto, para a gente frequentar essa nova era que já está aí, batendo a porta de cada um de nós, é preciso soltar este ego. É preciso... E como que faz para soltar o ego, Roberto? É simples fato de você começar a estudar, começar a ajudar, começar a compreender primeiro o seu emocional, tá? Mas para compreender o seu emocional, é preciso introspecção. Tá, e como que eu consigo introspecção? Meditação contemplativa. Gente, acaba sendo pífia, tá? Eu vou dizer que pífia a maneira de como que a coisa ela é passada da maneira simples e prática, mas a gente tende aquele peso, né? Aquele peso que nos atrai para a vida material. E quando estamos no começo dos estudos, a gente transita mesmo dentro das coisas materiais. E a gente tem um vislumbre de gosto da vida espiritual, mas isso é normal. Precisa-se de tempo para conseguir isto, tá? E paciência de Jó, né? Então, é preciso muito tempo, tá? Mas isso aí não é para desencorajar ninguém, é para que tenham mais sede de estudo, mais sede de conhecimento e mais sede de aprendizado. Uma outra coisa também é que quando a gente começa a estudar, entrar nesses estudos espirituais, nós começamos a ter necessidades de transformar a nossa vida. Como nós já havemos falado e como tem experimento, essa necessidade de algo, de alguma coisa, isso provoca o decaimento atômico chamado efeito Zenon. Tá? Por quê? Porque o átomo ele perde a energia. Quando nós colocamos muito foco em alguma coisa, tende-se a se perder energia. Tá? Voltando lá no time, eu vou fazer uma analogia aqui com coisas da matéria que vem acontecendo, coisas que as pessoas adoram, que é o futebol. Tem um time de futebol aí do Brasil, que é chamado Internacional, de Porto Alegre. Então esse time ele tem um treinador agora, e esse time ele tem, já bateu o recorde de vitórias e tal, e está na liderança do campeonato. O que esse time tem em particular?
Vamos lá. Quando foi contratado este treinador Abel, o Abel Braga, todos conhecem, o Abel Braga deu uma simples declaração que fez com que se transformou toda a energia que estava dentro do vestiário e fora do vestiário para que todo o clube entrasse numa nova frequência de vibração. Ele falou que estava feliz de voltar ao clube, ao seu clube do coração. Ele estava feliz, então ele trabalha feliz. E o que ele fez? Ele passou essa tranquilidade e essa confiança e essa felicidade em frequência, claro, ele falou para os jogadores sentiram, os jogadores foram receptivos a essa frequência e o time começou a ganhar. Começou a jogar bem, começou a ganhar. Por quê? Porque ele estava feliz. Detalhe, esse ser, Abel Braga, ele passou por grandes purificações em sua vida, digamos assim. Tá? Purificações e aprendizados. Teve um acontecimento lá do filho que suicidou-se. Né? Então, coisas aconteceram na vida desse ser para que ele desse um salto de consciência. Mesmo ele não estando imbuído desses conhecimentos espirituais. Agora, para vocês verem que as coisas, gente, acontecem dentro do nosso convívio material. Dentro de exemplo simples e básico que é passado na mídia. Mas a visão, a escuridão espiritual está tão intensa que as pessoas não tiram o aproveitamento dessa situação, mesmo no futebol. Né? Esse ser estava feliz e ele foi criticado pela imprensa porque já era um treinador ultrapassado, já não sabia de mais nada. Bom, o outro treinador, que era um treinador estudado, que tinha ganhado campeonatos e campeonatos lá na Argentina, deixou o clube na mão, não fez um bom trabalho. Né? A visão dele de trabalho foi que ele não precisava dos guris da base, ele queria contratação, e aí ele não teve aproveitamento. Hoje esse treinador veio com uma nova visão, uma consciência mais expandida, colocou a gurizada da base no time, acertou o time com o guri da base. Tá? Então estou falando esses conhecimentos porque também já joguei futebol. Então aí ele acertou o time. E aí o time, ele cresceu de produção, o pessoal dentro do vestiário entra numa sinergia, né? Essa sinergia de entrar no campo para conseguir a vitória, jogar com calma, com tranquilidade, sem a pressão de ganhar. Então, como isso acaba entrando numa sincronicidade, gente, que eu já falei há pouquíssimos instantes atrás, que é o decaimento atômico. Quando você entra em campo sem a necessidade de, a coisa acontece. Quando a gente faz um trabalho sem a necessidade de, a coisa acontece. Pode demorar 2, 3, 4, 5 anos. A iluminação espiritual, por exemplo, primeiro nós entramos no caminho. Primeiro nós vamos percorrer o caminho, tropeçando, caindo, levantando, mas mantendo o nosso foco, que é estudo e prática, estudo e prática, estudo e prática. Você pode trabalhar e solta a problemática de necessidade de alguma coisa. Então, vocês vejam que a coisa é complexa, mas é simples de se fazer e que nós mesmos nos atrapalhamos dentro desta simplicidade, que é apenas seguir o fluxo do rio. O rio, ele corre para o mar. E se nós não seguirmos o fluxo para o rio, nós estamos contra o rio. Já foi falado isso no vídeo anterior. Então, aqui eu pego um gancho para elevar ainda mais a consciência de todos. Dentro da nossa vivência prática aqui, de conseguir, de estar expandindo a consciência e de estar experienciando coisas plenas na plenitude desse fluxo divino em nós mesmos, acontecem o que nós chamamos de problemas. Todo tipo de problema, pessoal, todo tipo de problema, ele é uma informação. Essa informação é agregada em nosso sistema. Só que esse nosso sistema, ele vem de milênios e milênios. Tá? Cada centelha divina, ela tem um ego. Então, essa centelha tem um ego que ela vai se individualizar e ela vai ganhar informação. Ela ganhando informação, o todo cresce. Quantas vezes nós ouvimos isso nos vídeos do professor?
Só que não entra, é difícil entrar na consciência. Somente com práticas de meditação contemplativa, de estudar, né, os textos do Joel. Bom, já vou falar do estudo um pouquinho para frente, tá? Mas estudar, meditar, ajudar e trabalhar. Só que o trabalho, gente, as pessoas confundem muito o que é o trabalhar. Se você está numa empresa e você está trabalhando com o coração, você está fazendo aquilo que você gosta de fazer, e você está fazendo aquilo com amor e ajudando os seus colegas de trabalho, você já está fazendo. Você já está, além de estudar esses conteúdos espirituais, você está ajudando essas pessoas e você está fazendo com amor o seu trabalho. Essa é a nova era, cooperando com as pessoas, cooperando com outras pessoas, fazendo essa informação, trabalhando no silêncio e no secreto. E aí você vai ser atraído por essas consciências receptivas, os receptivos, que você vai indicar um livro, um estudo ou até mesmo um grupo de estudos. Porque já tem, hoje no Brasil aqui, nós temos somente três grupos de estudos que estudam essas práticas espirituais. Somente 3, tá? Nós temos o nosso grupo de estudo que estudamos as cartas do Joel Goldsmith, tá? Tem o grupo de estudo, tá? Do Gilson lá, que está estudando os outros 8 capítulos essenciais, tá? Temos um grupo primário de estudo, que é o estudo do livro Praticando a Presença, e quem direciona esses estudos é o irmão Rafael. E aí nós temos um grupo que é chamado Classe Privativa, que é do professor Sandro Lambert, que é da Psicanálise da Alma, que esse é o grupo do professor Sandro. Tá? Então, para vocês vejam, e tem o grupo da Samira, que é a Samira, que também fazia parte da Classe Privativa, e agora ela é uma praticante da presença e tem um grupo de estudos, tá? Então, para você que for ver este vídeo, tá? Tem diversas informações de como entrar nesses grupos, e se você estiver perdido, que quer algum direcionamento, alguma ajuda, você pode colocar nos comentários abaixo deste vídeo aqui, tá ok? Vamos lá agora para a parte dos estudos. Então você que já passou por essa primeira parte de entrar, de conhecer os estudos do próprio Joel, do caminho da iluminação espiritual e tal, e passou por várias catarses, está fazendo a ressonância, está estudando mecânica quântica, mas que ainda não está satisfeito e que quer estudar a metafísica, ou a alquimia, e aí a gente tem nomes e nomes e nomes. Então, a pessoa começa a estudar. Mas a pessoa ela tem a necessidade de que aquele estudo não está solucionando a necessidade que aquela pessoa tem. Bom, o que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo com essa pessoa é a dissonância cognitiva. Que a pessoa está lendo uma coisa e está entendendo outra. O ego, ele cria uma película, gente, que é dificílimo ultrapassar enquanto nós estamos ainda imersos à consciência material. Somente quando a gente expande um pouquinho a consciência, a gente percebe isso. Tá? É muito difícil nós percebermos isso, mas existe uma dissonância cognitiva. Tá? A nossa mente, lá, com vários pensamentos, 70, 80 mil pensamentos dia, tá? Então, enquanto nós não direcionarmos a prática da meditação, ou seja, meditar todos os dias, 4, 5, 6, 20, 30 vezes, meditações de 30 segundos, para um pouquinho, dá uma respirada, conscientiza a presença de Deus em si. Trabalha lá, para um pouquinho, dá uma respirada, conscientiza a presença de Deus. Sai na rua para caminhar, contempla a presença de Deus na sua volta, nas suas coisas, no seu computador, no seu telefone, nas paredes, nos carros que estão passando por você. Tudo isso é manifestação do Espírito onipresente. E você vai começar a elaborar isso. O próprio ar que você respira, o oxigênio, como que você se mantém vivo aqui. Então essas elaborações que vai chegando na pessoa, que vai expandindo a consciência, ela vai percebendo que essa presença viva desse Espírito vivo e de infinito amor incondicional, ele existe realmente.
E aí nós vamos diminuindo essa distância que a gente tem deste verdadeiro Espírito que habita dentro de nós e que nos mantém aqui e agora. Bom, aí o que essa pessoa precisa fazer? Voltamos de novo no raciocínio da pessoa que não está satisfeita com os estudos, que tem necessidade de saber mais, de clarear mais a sua mente, é diminuir a entropia. Como que essa pessoa diminui a entropia? Ela vai aprimorar as suas práticas meditativas, ou seja, fazer mais meditações. Ela vai pegar um único livro, um único estudo, tá? Então ela vai estudar aquele livro, como que se estuda um livro, gente? Nós vamos ler um capítulo, mas a gente não vai ler um capítulo inteiro corrido. A gente vai ler primeiro a primeira parte desse capítulo, ou seja, o primeiro parágrafo, medita sobre esse parágrafo, o que ele quis dizer, lê de novo o parágrafo, tenta conscientizar o parágrafo e passe para o próximo parágrafo, tá? Por isso que a gente fala que é preciso paciência, é preciso dedicação e é preciso persistência, porque para penetrar na consciência, tá? Penetrar na consciência é preciso sentimento, e para ter esse sentimento é preciso entendimento. O sentimento a gente só vai começar a ter esse sentimento quando a gente começa a ter esses vislumbres, quando a gente começa a criar dentro da gente essas elaborações. Porque enquanto a gente está insatisfeita ou a gente quer ter necessidade de alguma coisa, nós estamos impedindo que a intuição ela emerja da gente, causando um decaimento atômico. Tudo é atômico, gente, tá? Tudo é feito de átomo. Pensamento, sentimento e emoções são feitos de átomo. E aí é por isso que enquanto criaturas, somos co-criadores da realidade e agimos por tentativa e erro. Nós criamos as nossas coisas da vida por tentativa e erro. Tá? Mesmo aqueles que são ditos PhDs, os que são estudados, mas eles não têm consciência espiritual, então eles estão na tentativa e no erro ali, vamos que vamos, eu tenho estudo e o ego tá lá, e bota ego na coisa até conseguir aquilo. Tá? Mas quando nós atingimos a consciência espiritual, ou seja, a iluminação, nós não precisamos ter força alguma, não precisamos ter necessidade de nada, apenas somos, apenas fluímos dentro desse oceano ou no fluxo do rio para o mar. Então, a nova era planetária se constitui dessas bases formadas, psicológicas, sentimentais, emocionais, que tem de ser restabelecida em cada um de nós. Primeiro, a evolução desse sistema emocional, a maturidade do sistema emocional. Tá? E aí, partindo dessa maturidade emocional, nós chegamos a um conhecimento, chegamos a uma unificação. Então essa pessoa, ela está ali e ela começa a estudar este único livro. Por exemplo, digamos que ela esteja estudando os conteúdos de Joel. Joel tem uma obra de mais de quase 30 livros, como já foi falado anteriormente, tá? Mas se eu ler um livro, ler outro, eu vou acumular informações, tá? Informações, eu vou achar aquilo ali bonito, maravilhoso, mas a coisa não vai acontecer dentro de mim. Então, como sempre é falado, e o próprio professor HC ele fala, vocês vão ver primeiro o vídeo, vocês vão ter uma expansão assim. Aí vocês vejam de novo uma expansão. Vê o mesmo vídeo. Aí vocês vê mais uma vez, 3, 4 e vai expandindo a consciência para ver. Uma outra coisa, gente, também, não adianta vocês entrarem aqui no canal, assistirem 3 minutos de vídeo e tchau. Como que vai entrar a informação se vocês estão assistindo só 3 minutos? É a mesma coisa com os estudos, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Vocês vão ler 30 livros do Joel e não vai absorver nada ali, porque vocês estão lendo, e vocês não estão estudando, vocês estão lendo, estão compartilhando. É o intelecto, é isso, gente. Para que a gente tenha um desenvolvimento espiritual, a gente pega um livro. Qual é o principal livro dele? Caminho Infinito. Então, pega o Caminho Infinito, lê uma, lê duas, lê 6 vezes, você faz uma leitura geral. Aí depois você começa a estudar o livro.
cada parágrafo ali, cada parágrafo você lê, você estuda, você medita sobre aquele parágrafo. Isso é estudar, isso é começar a fazer com que esta informação penetre na consciência. Voltando para a parte material, vamos aterrissar no planeta Terra agora. Saímos de Zion, aterrissamos no planeta Terra. Um jogador de futebol, por exemplo, que ele quer se aprimorar em bater faltas, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Então ele vai pegar vai terminar o treino dele com os demais colegas e ele vai ficar com um saco de bolas, tipo 60 bolas, 80 bolas, e vai pedir que um colega dele, o goleiro, fique na goleira, e ele vai pegar aquela barreira que eles têm lá, a barreira tem rodinha, ele vai empurrar a barreira, vai posicionar a barreira e vai começar a treinar essas faltas, bater essas faltas de diferentes lugares. E ele vai fazer isso repetidamente por 1 hora, por 30 minutos, por 40 minutos, todos os dias depois do treino. Logo, o que vai acontecer? O que acontece aí? Acontece uma neuroplasticidade no cérebro. O cérebro ele codifica todas esse acúmulo de informação que está sendo gerado e ele cria uma nova realidade. Então, aí esse ser que está batendo essa falta vai começar a aprimorar a batida de falta. Vai aparecer falta no jogo, vai aparecer faltas no lugar que ele está treinando e mais. Vai aparecer as mesmas cenas que ele está intencionando sentimentalmente, quando ele bate, ele faz o gol, quando o goleiro pega. Isso tudo vai ser reproduzido na vida real, no próprio jogo. Isso não é fantástico, gente? É fantástico. Mas isso nós que provocamos. Porque nós estamos intencionados em realizar isto. É a mesma coisa com os estudos. Isso é uma prática. Quando você tem um trabalho, e o trabalho é novo, você vai aprender, você vai fazer cursos, você vai fazer treinamentos para você aprender aquela função. Tá? O sistema operacional, como que funciona, e aí você vai treinar isso. Vai treinar, você vai desenvolver, você vai dar um comando para o seu cérebro fazer, começar a realizar esta neuroplasticidade, tá? Então, todos nós temos acesso a isso, gente. Nós temos trilhões ou quatrilhões de sinapses neurais. Nós temos 86 bilhões de neurônios, cada um de nós. Então, se nós pegarmos, isso é informação básica. Dentro de um único cromossomos, nós temos bytes de informações semelhantes a 540 mil livros de 500 páginas. Você pega este livro aqui, ó, Ciência e Saúde, tá? Então, dentro de um cromossomo de você, Ciência e Saúde, tem 540 mil livros de bytes de informação dentro de um cromossomo, tá? Só que nós somos constituídos de 46, assim como eles fazem lá, né, materialmente, da medicina material terrestre, diz que são 23 do pai e 23 cromossomos da mãe, totalizando 46. Então, esses são exemplos simples e básicos para vocês verem a complexidade que nós temos. Ah, mas e por que não acontece, Roberto? Não acontece porque nós temos nós não se entregamos de fato aos estudos. Nós temos que primeiro, gente, baixar o nosso nível emocional. Para isso nós precisamos fazer exercícios de respirações, relaxamento do corpo, as meditações contemplativas, realizar atividades físicas de conexão com o corpo. O nosso treinamento consciente trata disso, tá? Mas isso é um assunto que é lá no treino. Aqui nós estamos trabalhando espiritual, mas tudo é a mesma coisa. Se você não realizar pelo menos 30 minutos de exercícios por dia, que conexão você vai ter com você? A sua mente está projetada lá fora. Então, a nova era é constituída de um ser original. Esse ser original é o ser andrógeno, como se diz o professor. O ser andrógeno é o ser original, é o ser natural. Mas esse ser natural, ele está totalmente conectado com o fluxo divino. Ele vai ser um ser cooperativo, alegre, amoroso, tá? Mas ele não vai ter mais, gente, a consciência que tem hoje dentro do planeta. Vocês vejam que vai se expandir. Primeiro começa individualmente, cada um de nós, tá? Não tem como. Uma outra coisa também que eu vou tirar dúvida aqui com vocês.
Dentro dos grupos já vieram me questionar assim, Roberto, eu estudo tal no grupo, mas eu não sinto que a coisa acontece. Aí você começa a fazer algumas perguntas. Você começa a perguntar para a pessoa assim, você tem o hábito de estudar fora do horário do grupo? Você faz as meditações contemplativas que é falada, você lê os livros, você assiste os vídeos, por exemplo, aqui do canal Vida Contemplativa, você assiste os vídeos do Sandro ou do professor Hélio Couto, você está matriculado na plataforma de estudos do professor Hélio Couto, você está estudando inúmeros conteúdos que nós temos aqui na internet falando sobre espiritualidade. A pessoa, mas eu não tenho tempo. Então, gente, como que nós vamos expandir a consciência se nós não estudamos? Nós tiramos aqui 3 horas por dia, de manhã até o meio da manhã, para estudar espiritualmente. 3 é dedicação isso, mas precisa-se mais. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias mês, já foi falado isso. Então, e o que é? Eu vou ficar só fazendo isso, só meditando? Não, gente. É na nossa vida cotidiana. É impersonalizar o erro, é entender o nosso próximo, é ter a compaixão. Mesmo você não concordando com aquela situação, você vai perceber que aquela pessoa ela tem uma visão de mundo diferente da sua. E aí vem a parte da compaixão. E a gente, a coisa é mágica, né? A gente está num ponto e a gente retorna ao mesmo ponto. Ego. Ego, ego, ego. Essa palavrinha vai ser a palavrinha do século. Ego. Tá? Mas é o meu ego? Não, é a própria pessoa. Não existe separação. Nós criamos a separação, pessoal. Nós criamos essa separação que não existe separação. Então, se essa pessoa ela não tem o hábito de estudar, o que significa isso? O ego está agindo, é resistências do ego. Tá? A gente fala o seguinte, que não existe trabalho com as sombras, né, no mundo espiritual. Não existe por quê? Porque o espírito é luz. E quando a gente acende a luz numa peça, ilumina. Mas a questão do trabalho com as sombras é a elaboração, é a impersonalização do próprio erro humano, da mente humana. E compreender, gente, os nossos é muito difícil, tá? É uma coisa realmente complicada, tá? Só que é um sentimento que a gente acaba desenvolvendo, um sentimento oceânico, assim, é um sentimento, a gente sente aquela paz do espírito, tá? Mesmo que todas as nossas coisas ainda não estejam resolvidas, mas a gente tem esse sentimento que vem de dentro de nós, que está ali. E se nós desenvolvermos essas práticas que a gente fala, tá? A meditação contemplativa ela ajuda você a elaborar o contexto externo e o contexto seu interno, seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções. E aí você vai mudar o contexto da realidade. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Tem um experimento clássico que é a dupla fenda. Então a dupla fenda, o efeito retardado, fala o seguinte, que o elétron ele passa por 2 fendas. Então ele passa por 2 fendas, ele chega lá como onda. Mas aí a pessoa, intuitivamente, a pessoa vai lá, o elétron já passou e ela fecha uma fenda. Aí o que ele vai ver lá do outro lado? Uma partícula. O elétron bateu na interferência como partícula. Mas como? Se ele já tinha passado. Nas 2 fendas ele passou como onda. Mas aí eu fechei antes dele chegar lá. E como que ele chega lá? Como partícula. Eu não falei para vocês no início do vídeo que só existe uma única psique, uma única consciência? Esse elétron bateu lá como partícula, por quê? Porque este elétron, ele tem consciência. Ou não tem consciência? Ele tem consciência. Como que ele sabia, né? Eu posso ser o experimentador agora. Como que ele sabia que eu fechei essa fenda? E isso acontece, gente, agora vamos para que vocês entendam, isso acontece todos os dias, nanosegundo com nós.
É a maneira como nós vimos o mundo. É o processo de escolha nossa em relação às informações que estão chegando para nós. Qualquer informação. Ah, fulano bateu o carro. Olha, fulano, eu saí ali na rua e vi que o seu carro tá com um pneu lá embaixo, você furou o seu pneu. Aí você tem uma escolha, se você vai permanecer feliz. Aí você vai dizer para mim, mas como que eu vou ficar feliz se meu pneu tá furado? É uma informação. Você vai ficar feliz? Sem problema. Eu chamo alguém ali, eu chamo o borracheiro aqui, a gente troca e seguimos a vida. Mas você continua feliz, continua alegre, continua conectado com essa essência divina. Então a dupla fenda, gente, para entender, é escolha. E o que é a dupla fenda? Quantos olhos nós temos? 2. Dupla fenda é o quê? Agora, essa explicação que eu vou dar para vocês ainda não ouviram. Quando o elétron ele emerge dentro desse túbulo, desses microtúbulos que a gente tem, que são 12 nanos, são microtúbulos, o elétron ele passa como onda, ele entra como onda, tá? Essa onda, ela vai ser manifestada como onda ou como partícula, dependendo da percepção que nós temos. Ele está passando aqui e agora, este elétron, ele está saindo, ele está passando instantaneamente por essas duplas fendas agora, aqui e agora. Eu conversando com vocês. Nós estamos trocando informação. Trocando informação. Essa é a melhor parte desse vídeo, trocando informação. Aí o que interfere nesta troca de informação é a escolha. E o que é a escolha? É o sentimento intrínseco que você tem relacionado àquela informação que você está recebendo. Quando nós não estamos seguindo o fluxo divino, nós temos um X de percepção. Essa percepção, ela está totalmente camuflada embaixo de todo o sistema de crença. Então, enquanto nós estamos debaixo dessa escuridão espiritual, esta intuição está lá, tá? Aí nós manifestamos tudo como tentativa e erro, como eu já falei no início do vídeo, é tentativa e erro. Vejam bem uma coisa. Quando se fala o seguinte, que a doença ela não existe, e aí a pessoa vai dizer, como que tu fala uma barbaridade dessa? Se eu estou doente, o que a pessoa acabou de falar aqui? Eu estou doente. Então, eu estou doente por quê? Porque é um sentimento que ela tem e é uma escolha que ela fez. Ela está doente. Só que você não pode interferir nessa escolha porque essa escolha é intrínseca dela. Este elétron está emergindo nesse túbulo de 12 nano, está sendo manifestado como doença. Porque é uma troca eletromagnética, a gente vai e volta, mas essa onda ela está vindo e indo, tá vindo. Como assim? Ó, ela está saindo desse olho e está chegando no outro. Então é instantâneo. A gente separa a explicação para que as pessoas entendam, mas é instantâneo isto. Olha, hoje, gente, assim, ó, nós estamos trazendo uma coisa espetacular para vocês. Jung, ele chegou dentro deste conhecimento. Ele vislumbrou isso. Não deu mais tempo de ele escrever mais obras. Não deu mais tempo. De tanta catarse que ele teve, de anos de catarse, ele ainda deixou 31 volumes. Decodificando a alquimia. Então, a coisa, ela é complexa, tá? Eu sei que é muito difícil de se entender, tá? No início, tá? Mas, primeiro, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer no início? É a aceitação de nós mesmos. É difícil nós nos aceitarmos, gente. É difícil nós, primeiro, nos aceitarmos é nos perdoar. Por que foi falado que devemos perdoar 70 vezes 7 ou 490 vezes? Uma pessoa, uma situação. Cada situação que ocorre, precisamos perdoar 490 vezes. E aí, por que foi falado isso? Porque a onda é instantânea. A troca é instantânea. A informação ela pode mudar assim. Por quê? Porque nós
A nós foi dado todo o poder. A nós foi dado uma coisa chamada Espírito ou centelha divina, que habita no centro do nosso ser. E essa centelha divina está aqui, dentro. Está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós. Então, essa nova era vai proporcionar o quê? Uma felicidade enorme no planeta, todos os seres felizes, todos os seres realizados. Mas para que isso aconteça, nós temos que primeiro desconstruir o que foi construído. Desconstrução, tá? Então a gente desconstrói os paradigmas e aí depois a gente vai construir essa nova era que já está aqui. Já está aqui. Por quê? Porque essa guerra espiritual que nós estamos passando hoje, com essa potencialização de manifestação de coisas que vêm se manifestando em nossa vida, isso já dá pra gente observar, gente. Porque hoje, o que as pessoas vêm falando corriqueiramente, diariamente? Ah, já é 5 horas da tarde? Bom, já é 6 horas? Bom, já foi uma semana, já foi 2. Bom, já estamos no mês de fevereiro, acabou o verão. Se a pessoa perceber que isso é o aumento de frequência, que as coisas estão mais aceleradas, inclusive nossas percepções estão mais afloradas, para que a gente chegue dentro deste conhecimento, isso é uma coisa espetacular, essa transformação dentro do planeta Terra. E aí foi manifestado uma pandemia, né? Uma pandemia que faz com que as pessoas saiam de uma zona de conforto, que vão ter esse sentido de introspecção consigo mesmas. Muitas estão se relacionando com pessoas que têm e não pegam. Muitas pegam porque sente que estão com aquilo e a pessoa cria aquilo, tá? Então, o processo de doença a gente já deu uma lapidadinha ali, tá? Para criar. Como que a pessoa cria essas doenças? Agora vamos para a parte da saúde. Então, todos os sistemas, gente, interconectados, sistemas daqui do planeta Terra, saúde, economia, educação, tudo está interconectado com essa única psique. Tudo está sendo evoluído conforme ao nível de frequência que está subindo gradativamente, aceleradamente dentro deste planeta, tá? Então hoje, dentro desse vídeo hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de saúde. Tem muitas pessoas enfermeiras, muitas pessoas que têm um contato direto com pessoas, que essas pessoas muitas vezes têm recuperações extraordinárias pelo um ato de fé, pelo um ato de ou algum livro que está lendo, ou algum testemunho. Por quê? Porque essas pessoas elas têm intrinsecamente isso que eu falei há minutos atrás aqui. Nós temos intrínseco a centelha divina, que é a nossa essência. A nossa essência, na nossa essência não existe doença, não existe falta, não existe carência de nada. Mas quando estamos no estado de emergencial, ou seja, numa doença grave, aí a nossa centelha é despertada em nós. Quando acontece algo, alguma coisa, nós vislumbramos esta luz que está dentro de nós, tá? Para que essa área da saúde ela entre nesse conceito de nova era, é necessário que esses estudos e esses conceitos espirituais ele esteja presente em cada uma das enfermeiras, dos médicos, pessoas que têm contato direto com pessoas. Por quê? Porque o nível de vibração dessas pessoas ou desses profissionais traz uma cura instantânea. Vou explicar melhor isso. Mary Baker Eddy, gente, ela foi fundadora da ciência cristã. Então, tem relatos dela que ela, apenas com a sua presença, havia-se curas instantâneas ao seu entorno. Quando ela chegava no local, a pessoa curava assim. Por quê? Porque na consciência dela não existe a tal doença. Na consciência dela é um erro. Joel Goldsmith, a mesma coisa. Mas como que eles chegam neste nível de consciência? Com catarses, tá? Por quê? Mary Baker Eddy, o filho dela foi tirado dela, mentiram que ela tinha morrido,
e o filho se afastou dela durante 30 anos, gente. E ela não dava certo amorosamente com ninguém. Ela casava e descasava, casava e descasava. O primeiro casamento, o marido faleceu. Tá? Então estou contando uma parte da história desta mulher que é um estudo assim, ó, eu recomendo para vocês. O livro Ciência e Saúde é o principal livro, é a base da ciência cristã. Tá? Joel Goldsmith, com o Caminho Infinito, foi um aluno da ciência cristã. O pai do Joel foi curado por um praticante da ciência cristã. Então, o que é a ciência cristã? A ciência cristã é a própria unificação com o todo, é a harmonia, é o ser original, é o ser real, é o ser andrógeno, é o ser da nova era. Então, nós, como meros estudantes, a gente tem estarmos cientes que a gente está no meio dessas catarses, porque a gente está no meio desta transformação, o mundo está acompanhando essas transformações. Então, voltando dentro do raciocínio da área da saúde. Então, cada enfermeira que já está lendo algum livro espiritual, estudando em algum grupo, assim, claro que isso, gente, a gente não pode passar para todos. Isso precisa que seja a pessoa venha até nós para a gente passar. Tá? Isso é muito importante deixar bem claro aqui neste vídeo. Você não vai sair passando o Caminho Infinito para todo mundo. Você não vai sair passando a questão do professor Hélio Couto para todo mundo, da ressonância. Você não vai sair passando indicações ou este vídeo para todos. As pessoas vão olhar isso aqui e vão dar risada. Vocês me entenderam? Como que é a realidade? É diferenciação de consciência? Então é assim, aos receptivos, as pessoas que chegam até você vão perguntar para você alguma coisa e você vai fazer uma leve indicação. E a pessoa ela vai, por livre e espontânea vontade, criando este aprofundamento, e aí você vai indicar um grupo, vai indicar este canal, vai indicar outros canais que falam, que trazem conteúdos do Joel, da ciência cristã. A própria psicanálise da alma, com o canal do Sandro, o canal a plataforma de estudo do professor Hélio Couto. Então a área da saúde é a principal área. Para se chegar na área da saúde, esse conhecimento, é preciso... A ciência, gente, a ciência médica já tem um avanço. Hoje nós temos a neurociência, que já está tratando da questão existencial, que é a questão vida, a questão de como que o cérebro processa a informação, como que é criada essa informação. Tá? Eles estão tateando dentro deste conhecimento ainda. Tá? Porque a mecânica quântica já está aí há mais de 207 anos. E ainda não foi entendida a mecânica quântica. O filme Segredo foi um estopim, todo mundo achou que era a causa mental, e aí no mental nós ficamos ainda presos na questão material. A questão ainda continuamos no raciocínio na área da saúde, tá, gente? A questão da mente é muito importante, porque a mente é uma ferramenta da nossa alma, do nosso espírito, tá? Então, tudo que é mental, que a gente tem transitando em nosso pensamento, vira sentimento e vira a nossa criação da realidade, tá? E nós temos por base disto a energia espiritual, que a nós foi dado todo o poder sobre a terra, sobre o mar, sobre os animais, sobre tudo. O primeiro capítulo da Gênesis, tudo que foi feito e foi visto que era bom. Então não existe o mal e o bem, não existe a dualidade. Eu nem toquei nesse assunto dualidade aqui ainda, agora eu vou tocar. Porque tudo é visão de mundo. Se você acha que existe um mal, que aquilo está fazendo um mal, então você está imerso ainda no plano material, na consciência material, que acredita em dois poderes. Essa consciência tem uma mente intitularizada de mente carnal, mente mortal. A mente que acredita que existe a morte. E aí a gente cria por tentativa e erro dentro do conceito mental carnal da terceira dimensão, que é intrínseca desta dimensão. Para que a gente possa dar um salto, já foi explicado lá atrás do vídeo. Então, você que é da área da saúde, você que está aqui olhando este vídeo, que é da área da saúde,
Se você começar a fazer esta prática no silêncio e no secreto, meditando, pega o livro Caminho Infinito, pega o livro da Ciência Cristã, lê, medita, estuda, você vai perceber que o seu entorno dentro do seu hospital, algumas pessoas vão começar a mudar os olhares sobre você. Você vai estar elevando a sua frequência. Mas para que você eleve sua frequência, primeiro você tem de aceitar isso aqui, ser um receptivo a esses conteúdos. Então, é muito fácil se mudar, gente, este mundo. É muito fácil. Então, começa com cada um. Um aprende e passa para o outro que é receptivo. Mas a iluminação, gente, é um processo individual. Não vai ter iluminação em grupo, não vai ter... vamos meditar em grupo para evoluir, para chegar na iluminação espiritual em grupo? Não. Não, a meditação em grupo é uma frequência. Tá? Nós estamos ali em uma frequência. A frequência elevada que puxa a outra. Nós entramos em fase, em conjunto, dentro dessas meditações. Tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte individual, que é estudar, trabalhar e ajudar sempre. Isso que nós estamos fazendo aqui é ajuda. Não importa, gente, não importa como que você está na vida. Se você não tem um celular para estudar, se você não tem um computador, se você tem um computador, baixa. Esse livro aqui tem PDF gratuito. O livro Ciência e Saúde, ele tem PDF gratuito. Você digita no Google ali, Ciência e Saúde, Mary Baker Eddy, ou Ciência Cristã. Tem o site da Ciência Cristã, tem o canal da Ciência Cristã com vários vídeos de lições diárias. São semanais as lições e você estuda por ali. Tá? Então o Caminho Infinito ele é baixado no Google gratuito, PDF gratuito. Então nós temos acesso a várias pessoas fazendo apresentações do livro Caminho Infinito. Claro que isso tem de ser filtrado, porque não é tudo que a gente vai se aproveitar. Mas tem muitas coisas que a gente pode se aproveitar, estudos de livro, grupos de estudo. Você quer formar grupos de estudo, por exemplo, você pode pegar 2 ou 3 pessoas da sua cidade que estão na mesma sintonia, no mesmo querer que você. Por isso que Jesus falou, se 2 ou 3 falarem sobre, estiverem intuídos na minha presença, ali eu estarei. Por quê? Porque é 2 ou 3, gente, no máximo. Não é um grupo de 500 mil pessoas, não. Aí vai distorcer muito as frequências. Aí tem o inconsciente coletivo, que é uma problemática. Mas 2 ou 3 estando alinhados, né, esses 2 ou 3 passa para mais 2, 3, para mais 2, 3 e para mais 2, 3. E assim vai se criando núcleos, tá, que é o filme do Clube da Luta. Cria-se núcleos em diversos lugares e aí a iluminação planetária e o avanço de consciência planetária acontece. Outra questãozinha. Por que eu coloco na entrada dos vídeos aqui a parte do filme Matrix? A Mulher de Vermelho, que é o início, que é o trecho de entrada dos vídeos, e a parte lá que ele entra, a do chaveiro. A do chaveiro tem tudo a ver com Jung, tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Tá? E a parte da Mulher de Vermelho é que ali está implícito, gente, que vocês precisam ter atenção neste vídeo. Vocês não podem abrir esse vídeo 2, 3 minutos e já mudar. E aí é o ego agindo, né? Porque daí vocês olham 2, 3 minutos de vídeo. E aí já deu, é o Roberto que está falando, pum, desliga. Como? Como que a informação vai entrar? Como que você vai saber se essa pessoa que está aqui... Outra coisa, né, gente? Aqui não é o Roberto que está falando. Não é o ego Roberto que está falando. Que se vocês notarem a diferença, a diferença na dialética, tá? Nós temos uma dialética. A diferença da dialética, do raciocínio que está sendo colocado neste vídeo, nas entrelinhas, vocês vão chegar à conclusão do que eu estou falando aqui. Eu não preciso falar, não preciso gritar, não preciso jogar aos 4 ventos o que nós viemos fazer aqui. E aí, para vocês terem atenção no vídeo. E a parte das chaves lá do chaveiro é o seguinte, aquele vídeo ele reflete no avanço de consciência, consciencial, alquimia.
Ali ele diz assim, existe um prédio, dentro desse prédio, o que é o prédio? O prédio é o nosso próprio corpo, nossa própria elevação de consciência, é os 7 corpos, a gente vai subindo. Cada corpo espiritual a gente vai subindo para chegar lá nos corpos espirituais, que é a consciência espiritual. E aí está a essência dos 7 corpos. Mas isso tudo está dentro de nós, gente. Dentro de nós. A questão dos 7 corpos está dentro de nós. Nós fizemos assim, nanosegundo nós atingimos a consciência búdica. E a consciência átmica, que é a última consciência, que é o topo, que é a unificação, que é o 7º degrau. Né? Temos o 6º degrau, que é a unificação, mas o 7º, a consciência átmica, que é níveis de vibrações superiores. E a gente vai conseguindo gradativamente. Tá? Meus queridos irmãos, mas é um contínuo de estudo, um compêndio de estudo, é uma construção, pega tijolinho por tijolinho, catarse por catarse e vai sendo resolvido. Todas as questões vão sendo limpas em sã consciência. Não interessa o estado que você tem um carro ou não tem, se você é solteiro ou casado, não interessa. Interessa que você vai começar a evoluir em vibração. Não dê bola para o mundo da matéria. Esqueça o mundo da matéria. Esqueça a matéria. Esqueça a matéria por um segundo, um momento. Como que a gente esquece a matéria? Meditações contemplativas. A gente vai sentir essa paz interior, essa calma interior, que vai sendo transmitida pelo próprio Espírito. A gente entra em fase com esse Espírito. Então, tudo é resolvido a partir do momento que a gente cria este conceito. Tudo é resolvido a partir do momento em que nós soltamos as necessidades todas as necessidades. Eu necessito de algo. Solta isso. Solta. Entra no fluxo. Porém, entrar no fluxo não é deixar de fazer as coisas, deixar de trabalhar, deixar de prestar ajuda para o seu entorno ou a quem precise. Então, para encerrar este vídeo, eu quero fazer uma citação no qual me chamou muita atenção e nós estamos elaborando muito sobre estas questões, que é o que a gente falou justamente no início da nossa caminhada, que a gente tem, que são as catarses, tá, gente? Ó, pedras no meio do caminho, guardo-as todas. Um dia eu construo um castelo. Este castelo é um castelo iluminado, é o castelo perfeito, é a nossa plenitude de vida. Obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos.
Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está, sem dúvida, percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha.